Bem, independente da década que você tinha seus 20 anos, todos nós temos músicas favoritas. As músicas têm um impacto duradouro nas nossas vidas. Tem músicas que a gente canta enquanto a gente lava roupa, que a gente canta a plenos pulmões no chuveiro, que quando elas aparecem no rádio, a gente coloca no volume total. Elas nos mexem com as nossas emoções. E a gente está numa série musical, uma série sobre canções, uma série chamada Playlist. E a gente está pregando os destaques do livro de Salmos, que fica bem no meio da sua Bíblia. O livro dos Salmos é um livro de músicas divinamente inspirado, que foi usado pelos israelitas no culto congregacional. Um salmo é uma canção que nasce do coração e é dirigida a Deus. E a gente dividiu esse livro, escrito por vários autores, a gente dividiu em 8 categorias diferentes. E nós fizemos o melhor para destacar um salmo de cada categoria a cada semana. Então, hoje, o que a gente vai falar sobre são músicas de louvor, canções de louvor. Ah, que bom, vocês estão empolgados com isso. Então, quando a gente pensa sobre os salmos, a gente pensa, louve ao Senhor, adore o Senhor. Quando a gente pensa no livro de Salmos, é sobre isso. Então, a minha tarefa é pregar sobre salmos de louvor. Então, hoje eu escolhi o Salmo 146 para representar todos os salmos que se encaixam na categoria canções de louvor. Então, canções de louvor são dirigidas a Deus, direto do nosso coração. São canções que você canta quando você está simplesmente maravilhado pela grandeza de Deus. Deixa eu te perguntar, você já ficou encantado pela grandeza de Deus? Você já ficou sem palavras, maravilhado pela beleza da criação antes? Já te tirou o fôlego? Você já perdeu as palavras pela importância de um momento, de uma situação? Já te deixou sem palavras? Você já ficou literalmente sem palavras? Foi há 11 anos atrás. Eu estava fazendo o primeiro casamento da minha vida, do meu ministério. Eu tinha as minhas anotações de celebrante, eu mandei imprimir meu roteiro, eu preparei, eu pratiquei, eu estava pronto para ir. A procissão começou, as pessoas começaram a entrar no casamento. Eu tomei meu lugar no altar, a música começou, as câmeras começaram a piscar. Todo mundo bem vestido. O pai começa a entrar com a noiva. E o pai já está super emocionado, ele está descendo com a noiva. E esse era o momento que todo mundo estava esperando. A música para. E é a minha vez de falar e eu congelo. Passam 3 segundos, 5 segundos. Depois de 5 segundos de silêncio, 10 segundos de silêncio. Nenhuma palavra. Eu tinha dito nada. E eu tô lá, eu sei que é minha vez de falar, não estou esperando nada acontecer. Ninguém mais tem que entrar, todo mundo está olhando para mim. E eu começo a ter esse diálogo comigo mesmo. Na frente de todo mundo. Estou pensando. Ai, está muito quieto por muito tempo. O que eu vou falar para me recuperar disso? E aí eu começo a pensar, o que eu vou falar para voltar disso? Está todo mundo olhando para mim. Aí eu começo a pensar. Tá muito quieto, eu preciso falar alguma coisa. Fala alguma coisa, não interessa o quê, só fala. Mexe sua boca, abre a boca e deixa sair alguma coisa. Eu estava louco comigo mesmo, que eu estava congelado daquele jeito. E a noiva começou a me fuzilar com os olhos para dizer... Ela está olhando para mim com um olhar... Oi, você tá aí? Simon?
A gente vai casar hoje ou o quê? Tá tudo bem? Finalmente as palavras começaram a cair da minha boca e a cerimônia começou. E finalmente. E uma vez que as palavras começaram a sair, elas simplesmente não pararam. A cerimônia que deveria demorar 30, 40 minutos, eu fiz tudo, da entrada à saída, em 12 minutos. Não foi o meu melhor momento como pastor e eu tenho me desculpado com a minha cunhada desde então. Ai, foi único, foi terrível. Às vezes na vida há momentos que a gente não consegue achar as palavras, ficamos sem palavras, não sabemos como nos expressar. A grandeza desse momento, eu não sabia como me expressar. E quando se trata da grandeza de Deus, da sua reputação, não seria bom saber o que dizer? Como alguém dá conta de louvar e reverenciar o maior ser que existe? O que a gente diz para louvar apropriadamente um Deus assim? Então, a gente pode aprender alguma coisa no Salmo 146 enquanto a gente tenta encontrar as palavras para se expressar. Você tem o seu esboço aí, eu coloquei o Salmo 146 todo para você aí no esboço, você pode ler aí comigo. São 10 versículos curtinhos e a gente vai trabalhar um por um. Salmo 146 é um salmo de louvor. Aleluia! Louve a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confia em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, o que a gente pode aprender com esse salmo? Como se trata da questão como nós louvamos a Deus. Como o seu esboço diz, reconhecer a natureza de Deus nos leva a louvá-lo. Reconhecer a natureza de Deus nos leva a louvá-lo. Olha o verso 3. Não confia em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai e voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Está vendo o que o salmista está escrevendo? Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso ajudador, Deus é digno de confiança. Todas essas coisas, Salvador, o ajudante confiável, todas essas coisas falam da natureza de Deus. E reconhecer a natureza de Deus nos leva a louvá-lo. Quando reconhecemos a natureza de Deus, o que estamos dizendo é: o Senhor é bom para mim. Deus, o Senhor é bom para mim. Bondade é a natureza dele, é o caráter de Deus. Todas as coisas que são boas nesse mundo, todas são medidas pelo padrão de Deus. O Senhor é o padrão de toda bondade. O Senhor é bom para mim. E o Senhor está apontando toda essa bondade na minha direção. Deus, o Senhor é tão bom para mim. Se você tivesse que reconhecer a natureza de Deus na sua vida, quais as palavras que você usariam para descrever a bondade dele? Deus, o Senhor é santo. O Senhor é a minha força. O Senhor é fiel para sempre. A sua misericórdia se renova todo dia na minha vida. O Senhor é gracioso. O Senhor é amoroso. Quais as palavras você usaria para descrever a natureza de Deus na sua vida?
Então a gente sabe que reconhecer a natureza de Deus nos leva a louvá-lo. Mas também, como o seu esboço diz, reconhecer a história de Deus traz louvor a Ele. O versículo 6 fala que Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele mantém a causa dos oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os prisioneiros, dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Está vendo como o salmista escreve? Ele menciona coisas que Deus fez no passado. Ele fala que Deus criou o mundo. Ele fala que Deus permaneceu fiel. Ele fala que Deus proveu o que precisava. O Senhor sustentou. Quando a gente reconhece de onde a gente veio, quando reconhecemos o que Deus fez no passado, estamos declarando a capacidade de Deus para trabalhar em nosso futuro. Quando a gente reconhece o que Deus fez no passado, estamos declarando a capacidade de Deus para trabalhar no nosso futuro. Já foi dito que existem 3 direitos humanos básicos que devem estar disponíveis para toda a humanidade: justiça, pão e liberdade. E esses 3 direitos humanos básicos são maravilhosamente desenhados no versículo 7. Olha só, no versículo 7, ele defende a causa dos oprimidos, é a justiça. Ele dá comida aos famintos, o pão. O Senhor liberta os prisioneiros, é a liberdade. A gente não pode reconhecer a história de Deus sem reconhecer que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, que a nossa liberdade vem de conhecer a Ele, que Ele nos resgatou. Como o seu esboço diz, quando reconhecemos a história de Deus, o que a gente está dizendo é: o Senhor me resgatou. Olha de novo para o versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Não é por acaso que o salmista usa o termo Deus de Jacó quando está descrevendo Deus. O Deus de Jacó é um termo tão importante e significativo, porque o termo traz consigo toda a história do povo israelita. Jacó era o filho de Isaac, o bebê milagroso que nasceu de Abraão, o pai de muitas nações. Jacó foi o pai de José e das 12 tribos de Israel. Jacó era um homem falho e perdoado que Deus usou para continuar a sua obra redentora através da nação de Israel. Então, assim que o salmista canta o Deus de Jacó, o que ele está fazendo é lembrar as pessoas de onde eles vieram e o que Deus fez por elas. Ele lembra aquelas pessoas da história delas. Deus planejou uma saída do Egito para os israelitas. Ele protegeu através das suas peregrinações. Deus providenciou um jeito para eles permanecerem em relacionamento com Ele. Quando reconhecemos a história de Deus, o que estamos dizendo é: Deus, o Senhor me resgatou. Então, reconhecer a natureza de Deus nos faz louvá-lo. Reconhecer a história de Deus nos faz louvá-lo. E o número 3, reconhecer a autoridade de Deus nos faz louvá-lo. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. No versículo 10. Você vê? O Senhor reina. Ele é o supremo, soberano sobre todas as coisas. Ele está no comando. Ele é soberano sempre. Sobre tudo. Sobre todas as vidas. É Ele que está no comando. E é exatamente assim que a versão A Mensagem traduz o versículo 10. O Deus está no comando sempre. O Deus de Sião é Deus para todo sempre. Aleluia. Sião é outro nome para a cidade de Jerusalém, ou povo de Deus. E ao declarar que Deus está no comando, que Ele reina, o que você está falando é, você está proclamando a autoridade dEle sobre a sua vida. E
Deus não reina só agora, Ele reina para sempre. Deus não é soberano só sobre uma geração, mas sobre todas as gerações. A autoridade de Deus sobre toda a terra durará todo o tempo. Então, quando reconhecemos a autoridade de Deus, o que a gente está dizendo é: Deus, o Senhor está no comando da minha vida. Deus, eu me rendo aos seus caminhos, aos seus planos, aos seus projetos para a minha vida. Eu reconheço que eu não tenho autoridade nenhuma, mesmo na minha vida. O Senhor tem toda a autoridade. Deus, o Senhor, está no comando da minha vida. Então vamos parar só um pouquinho. Quero falar com os seguidores de Jesus aqui. Vamos bater um papo em nós. Se você não segue a Jesus, você pode só desligar agora esse pedaço. Mas como um seguidor de Jesus, eu fico desafiado sobre isso todo dia. Reconhecer a autoridade de Deus na minha própria vida. É fácil pensar que eu estou no controle. É fácil querer tomar a minha vida nas rédeas e ditar tudo, e antecipar tudo e controlar a minha vida. Se você segue a Jesus, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a orar uma oração muito assustadora, que diz assim: Deus, eu reconheço a sua autoridade na minha vida. Deus, eu reconheço que o Senhor está no comando da minha família, que o Senhor está no comando da minha carreira, que o Senhor está no comando de onde eu moro, o Senhor está no comando das minhas finanças. E Deus, eu reconheço que o Senhor sabe o que é melhor para mim, que o Senhor quer o que é melhor para mim. E Deus, já que eu estou entregando tudo ao Senhor, eu te convido, Deus, a mudar a minha vida de todo jeito que o Senhor achar que deve. Me muda, Deus, tudo que o Senhor acha que precisa. Você imagina se a gente orasse uma coisa dessa? Seguidores de Jesus? Deus, eu reconheço que se tem alguma coisa que tem orgulho, que não se alinha com a sua natureza, que está perdendo o alvo, eu te convido, Deus, a corrigir, a mudar, a pôr do jeito certo, do jeito que o Senhor acha que é melhor. Se a gente orar uma oração dessa, é assustador, porque a gente começa a prestar atenção nessas coisas. O Espírito Santo vai começar a trazer essas coisas à tona. E Ele vai falar: eu sou a autoridade na sua vida. E eu quero que você mude, você precisa mudar. Então, se você quer viver de acordo com o que eu projetei, isso aqui é o que eu projetei para você. Você está falando para mim, esses são os meus planos, mas aqui eu estou te falando, esses são os meus planos para você. Deus, você está no controle, então me muda do jeito que o Senhor acha que deve. Se você não é seguidor de Jesus, você pode voltar aqui com a gente, prestar atenção nisso agora. Vamos falar disso agora. Então, como que a gente responde a esse Deus maravilhoso quando a gente fica sem palavras diante de sua glória? Aqui está um guia de como louvá-lo. A gente reconhece a natureza de Deus, o Senhor é bom. A gente reconhece a história de Deus. E a gente fala: Deus, o Senhor me resgatou. E a gente reconhece a autoridade de Deus. E a gente fala: Deus, o Senhor está no comando da minha vida. Isso traz louvor a Ele. Então, ok, isso é como louvar. Mas por quê? Por que eu deveria gastar meu tempo louvando a um Deus? No verso 1 diz: aleluia, louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Quando o salmista começa essa canção de louvor, ele ordena que sua alma louve ao Senhor. Ele fala: alma, louve ao Senhor.
Ele não está falando você deve louvar a Deus. Ele está falando para Ele mesmo. Ele manda a sua alma, a própria alma, a louvar a Deus. O que ele está falando é, enquanto eu tiver ar nesses pulmões, sangue nessas veias, eu louvarei a Deus. Mas por quê? Por que ele está escolhendo ordenar a sua alma a louvar a Deus? Por que ele está declarando o seu interminável louvor a Deus para sempre? Talvez você seja como eu e tenha alguns momentos que você não sente vontade de louvar. Você teve uma manhã difícil com as crianças, você chegou atrasado, você entrou aqui, você não sente vontade de participar de nada do louvor? Eu não tô falando que você, estou falando de mim. Talvez vocês sejam igual, talvez não, sei lá. O que eu faço é tentar justificar como eu estou me sentindo. Tento achar motivos para achar por que eu estou me sentindo daquele jeito. E aí, isso aí tá me distraindo, essas músicas eu não conheço, não gosto. E aí, então, eu posso, não, é tecnologia, o som não tá bom, tá alto, não tá muito alto, tudo, E aí, o cara do PowerPoint tá bem devagar, e eu não tô conseguindo acompanhar, e aí? Eu não tô conseguindo, tô tão distraído por tanta coisa acontecendo, tanta gente acontecendo, e as minhas preferências não estão sendo atendidas, e eu, pra que eu vou nessa igreja? Eles não me ajudam a louvar o Senhor. E aí eu preciso parar. E aí eu preciso lembrar a minha própria alma que é a minha responsabilidade de louvar a Deus. Eu tenho que ordenar a minha própria alma. Falar, alma, não é sobre você. Alma, entra no ritmo. Levante e louve ao Senhor. O único digno de toda louvor e adoração. Começa a louvar o Senhor. Não é sobre o ministro, não é sobre as músicas, não é sobre o volume do som. É sobre a sua responsabilidade de louvar a Deus. E a gente tem que ordenar a nossa alma a louvar a Deus. Você vê que o salmista entendeu não só apenas como, mas por que nós louvamos. Por quê? Por que é nossa responsabilidade levar o nosso louvor a Deus? Então, como o seu esboço diz, o louvor traz glória a Deus. Quando o louvor é feito corretamente, sempre trará glória a Deus. Quando a gente engrandece o seu nome, sua glória, sua reputação, sua fama, nós louvamos a Deus, porque Deus é o único digno de nosso louvor. E isso traz glória a Deus. Não há ninguém maior, ninguém mais poderoso, ninguém mais sábio, ninguém mais amável, ninguém mais bondoso, ninguém mais gracioso para quem a gente pode louvar. Deus é só um Deus e é digno de todo o nosso louvor. E quando nós o engrandecemos, exaltamos a sua natureza, a sua história, a sua autoridade, Ele é glorificado. Então, por que nós louvamos? Porque Ele é o único que merece isso e traz louvor a Ele. Mas também, como o seu esboço diz, o louvor é o nosso propósito. Você vê que adorar a Deus é o que nós somos projetados para fazer. É o que as nossas almas foram criadas para desejar. A gente vive numa cultura obcecada por propósito. Está todo mundo procurando o seu propósito, tentando entender o seu significado, e com razão. E é porque instintivamente sabemos que encontrar o nosso propósito, a gente encontra a verdadeira felicidade. A Bíblia ensina isso, está escrito no nosso coração. O salmista sabia disso. Descobrir e viver o nosso propósito vai levar à verdadeira felicidade. E louvar a Deus é o que nós somos criados para fazer. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos cumprindo um chamado.
John Piper disse: eu quero ser feliz para sempre. E Deus revela que eu só posso ser verdadeiramente feliz se eu reconhecer a plenitude de sua glória. Então deixa eu te perguntar, você quer ser feliz? Você quer ser verdadeiramente feliz? Talvez seja a hora de você se render a Deus e louvá-lo. Talvez seja a hora de você começar a viver seu propósito dado por Deus e louvá-lo. Talvez seja a hora de você reconhecer que Deus é soberano, não apenas sobre toda a terra, mas também sobre a sua vida hoje. E daqui a pouco eu vou te dar uma oportunidade de responder a isso. De reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida, que Ele te projetou, que Ele te fez, que Ele te ama, que Ele está te esperando se voltar para Ele. Então, por que nós louvamos a Deus? Porque traz glória a Deus. E porque louvá-lo é o nosso objetivo principal na vida, o nosso propósito principal na vida. Muitas vezes é fácil esquecer que nós não somos o centro do universo. A gente esquece que existe apenas um Deus e nós não somos esse Deus. Muitas vezes é fácil esquecer que a gente não está no controle, Ele está. E quando nós louvamos a Deus, a gente tira o foco de nós e coloca o foco nele. A gente tira o foco de nós e a gente coloca o foco nele. Matt Chandler diz que quase todo conflito na nossa vida é baseado em sua crença de que o mundo é sobre você. E quanto mais a vida é sobre você, mais miserável você será. Quanto mais a sua vida é sobre você, mais cansado e mais frustrado você será. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos nos lembrando de que não é sobre nós, é sobre Ele, sobre os planos dEle, sobre os seus propósitos, sobre a sua glória. E isso me leva à ideia central de hoje. Uma ideia central, para resumir isso tudo. O que o salmista nos ensinou sobre o louvor apropriado? Porque o louvor deve ser a nossa resposta natural quando ficamos maravilhados pela grandeza de Deus. Por que nós faremos algum esforço para engrandecer o seu nome e a sua glória? Porque, como diz no seu esboço, o louvor a Deus traz uma perspectiva saudável. Uma perspectiva saudável sobre Deus. O louvor a Deus traz uma perspectiva saudável. Uma perspectiva saudável sobre Deus e sobre a sua glória, sobre nós, sobre o nosso propósito. O louvor a Deus traz uma perspectiva saudável. Quando exaltamos sua natureza, sua história, sua autoridade, nossa perspectiva começa a mudar. Nós diminuímos diante dos nossos problemas, das nossas finanças, das nossas preocupações, das nossas conflitos de agenda, das nossas dificuldades. A vida é menos sobre nós e se torna mais sobre Ele. E nem sempre é fácil. Às vezes temos que ordenar as nossas almas a louvá-lo. Mas quando nós fazemos isso, nosso foco começa a mudar. Nosso foco muda, porque o louvor a Deus traz uma perspectiva saudável. Então, deixa eu te perguntar. Você está cansado de estar cansado? Você está cansado de estar sempre cansado? Você está frustrado por perseguir todas as coisas erradas? Você precisa de uma dose de perspectiva saudável de volta na sua vida? Você quer ser realmente feliz? Você quer ser realmente feliz? Hoje, agora mesmo, eu quero te dar a oportunidade de dizer assim a Jesus. Para começar a dedicar o seu louvor, o seu amor ao único que é digno. Essa é a sua chance de reconhecer seu verdadeiro propósito na vida e entregar-se a um Deus que conhece você, que projetou você, que ama você, está esperando por você, para você voltar a Ele, retornar a Ele. Falar: Deus, o Senhor é bom para mim. Deus, o Senhor me resgatou. Deus, o Senhor está no comando da minha vida.